colocar aqui. Dentro dos nossos eventos complementares, uma coisa que é muito, muito, muito importante, não sei se vocês vão lembrar, quando eu dava aula de oficina na parte da tarde, se não me engano, acho que vocês estavam no 9º ano ainda. E aí, nessa época da oficina, que eu dava oficina do Enem, teve um dia que eu virei e falei assim, vou dar aula de lógica, vou explicar algumas coisas, vou falar de proposição, fui falando de algumas coisas. E aí eu expliquei que a gente tem proposições, que são o quê? Frases matemáticas. E essas frases matemáticas, a gente pode ter frase verdadeira, frase falsa. E aí eu falei que essas proposições, elas são simbolizadas pela letrinha P minúscula. Isso lá no 9º ano, quando eu introduzi um pouquinho de lógica matemática. E aí, depois que eu falei dessas proposições, eu falei que a gente tem algumas simbologias. Por exemplo, se eu tenho uma frase matemática, vamos pensar assim, 2 é par. Então, eu posso escrever assim, ó, P, 2 é par. Então, quer dizer que eu tenho uma proposição que fala que 2 é par. Se é verdadeiro ou falso, pouco importa nesse primeiro momento, tá? Só que aí eu tenho a negação da proposição. E quando eu falo em negação, eu coloco um tio. E esse tio está querendo dizer o quê? Nega a proposição P. Então, ó, se 2 é par, como que eu vou negar? Eu posso negar falando que 2 não é par ou falando que 2 é ímpar, porque dentro de matemática eu divido os números só em par ou ímpar. Então, tem essa possibilidade. Então, como que eu posso negar isso aqui? Colocar assim, 2 não é par. Essa é uma opção de negar. Outra opção de negar seria 2 é ímpar. Ah, mas por que você está falando de lógica se a gente está falando de probabilidade? Porque dentro da probabilidade, quando a gente estuda esses eventos complementares, a gente tem essas proposições. A gente usa esse P e esse não P. Como assim? Eu posso ter uma propriedade lá de um evento. E eu posso não ter essa propriedade de evento. Como assim, ó? Eu posso falar que eu quero um evento que seja bola vermelha. Então, eu tenho uma proposição. Qual proposição? Eu quero o evento da bola vermelha. E eu posso negar, posso trabalhar com a minha negação. E essa negação, o que seria? Bola não vermelha. Então, eu quero qualquer bola que não seja vermelha. Ó, bola não vermelha. E quando a gente fala disso dentro de probabilidade, eu estou trabalhando ao mesmo tempo que eu estudo essa lógica, eu estudo também conjunto. Como assim? Lá dentro dos nossos conjuntos, dos nossos diagramas, é como se eu tivesse aqui, ó. Eu tenho uma urna e dentro dessa urna eu tenho um conjuntinho que está cheio das bolinhas vermelhas. Porque aqui dentro tem bola vermelha. E do lado de fora, um grupinho separado, eu tenho, por exemplo, bolinhas verdes. E posso ter junto com essas bolinhas verdes, bolinhas amarelas. Aqui espalhar. Então, dentro da minha urna, qual que é meu espaço amostral? Bola vermelha, amarela e verde, de forma qualitativa. Então, eu tenho bolas vermelhas, amarelas e verdes. Isso de forma qualitativa. O que é qualitativa? Eu estou dando uma qualidade.
E de forma quantitativa, eu teria que contar cada bolinha e dar um número, né? Mas aqui, por enquanto, eu vou falar só dessa qualidade. Quando eu falo em evento complementar em conjunto, eu estou querendo dizer o seguinte: eu tenho o meu conjunto A, que é esse espaço amostral, ou seja, que é todo mundo. Bolinha vermelha, bolinha amarela, bolinha verde. Só que eu tenho o meu complementar. E quando a gente fala em complemento dentro dos conjuntos, é o quê? Aquilo que não está dentro do meu evento esperado, que seria o não evento que eu quero. Como assim? Eu quero sortear aqui as bolas vermelhas. Então, quer dizer que o meu evento desejado, evento esperado, são as bolas vermelhas. Eu quero sortear a bola vermelha. Só que da mesma forma que eu quero descobrir essas bolas vermelhas, eu posso achar esse conjunto complementar. Quem que é esse conjunto complementar? São as bolas que não são vermelhas, ou seja, as amarelas e as verdes. Isso dentro de teoria dos conjuntos, a gente vê muito. Conjunto complementar é aquele que complementa aquele principal e torna num grandão. Então, ó, complementar aqui as bolas não vermelhas. Ah, dentro de probabilidade, para que você está falando isso? Porque em alguns probleminhas vai aparecer, gente, esse não vermelho. Eu posso vir e pedir assim, numa caixa tem 70 bolas. Dessas 70 bolas eu tenho 15 vermelhas, tantas amarelas e tantas verdes. Eu quero a probabilidade de sortear uma bola que não é vermelha. Então eu neguei. Se eu neguei que eu quero uma bola vermelha, eu não quero essa daqui, eu estou falando de negação, eu estou falando que eu quero o quê? O conjunto complementar. Eu quero que sobrou, sem ser as vermelhas. E a partir disso, eu tenho duas opções de resolução. Somar as verdes e amarelas e fazer a probabilidade das duas juntas, ou fazer a probabilidade da vermelha e depois tirar o total menos as vermelhas. Tem essas duas opções. Qual resolver? Cada um vai querer de um jeito, tá? Isso é a nossa introdução dessa parte dos eventos complementares. Então, a gente pode negar com esse tiozinho, em alguns exercícios vai aparecer esse tiozinho. Outra coisa que é muito importante dentro de evento complementar, e como eu falei, tinha falado alguns dias aí atrás, que a gente usa isso muito dentro de biologia, principalmente, a gente tem duas coisas. Eu tenho o princípio aditivo e o princípio condicional. O que é isso? Isso também está dentro de lógica. Então, não sei se vocês estão percebendo, a lógica está misturando na probabilidade agora, para fazer essa condição. Então, eu tenho duas coisas. Quais? Eu tenho o termo ou e tenho o termo e. Os dois. O termo ou, a gente fala que ele é uma condição. Pode acontecer isso ou aquilo. Como assim? Quando eu sortear uma bolinha aqui, eu posso sortear amarela ou vermelha ou verde. Uma delas. Nunca ao mesmo tempo. Por quê? Eu vou pegar uma bolinha só. Então, qual que é a probabilidade de sortear uma vermelha ou uma amarela? Quando falar o termo ou, a gente vai pensar em mais. Tá? Falou que é ou, eu vou pensar no mais. Quando falar o i, então, ó, qual que é a probabilidade de sortear uma bola vermelha e uma amarela? Eu vou pensar em vezes. Isso aqui, gente, é o princípio do princípio do princípio da minha probabilidade. Por quê? Tem probleminhas que vai aparecer esse ou e esse i, e é a partir disso que eu consigo resolver minha questão. Então, eu vou dar um exemplo prático para a gente poder fazer aqui de probabilidade. Então, ó,
Em uma urna existem 10 bolas vermelhas, 5 bolas azuis e 7 bolas verdes. E a partir disso daqui, a gente vai fazer alguns exemplos agora abordando tudo que eu falei. Então, em uma urna eu tenho 10 bolas vermelhas, 5 bolas azuis e 7 verdes. E aí, primeira coisa que a gente faz, determinar espaço amostral. Então, ó, espaço amostral, que é minha ferradurazinha. Eu tenho que saber quantas bolas que tem dentro dessa urna. Então, o que eu faço? 10 mais 5 mais 7. Para eu saber quantas bolinhas que estão lá dentro. 10 mais 5 mais 7, 22 bolas. Então, o total de bolas que eu tenho lá dentro são 22. E aí, vamos para a primeira pergunta. Letra A. Probabilidade. Então, qual a probabilidade de se retirar uma bola azul? Então, ó, qual a probabilidade de se retirar uma bola azul? Então, eu vou pensar. Probabilidade é o número de eventos que satisfazem dividido pelo meu espaço amostral. Quantas bolas azuis eu tenho? 5. Então, a minha probabilidade é de 5 num total de 22. Isso é a minha probabilidade de tirar uma bola azul. Beleza. Letra B. Qual a probabilidade? Aqui, ó, probabilidade de se retirar uma bola não azul. Então, agora eu quero as bolas que não são azul. Então, aqui eu tô negando. Na primeira eu afirmei, nessa eu neguei. Neguei por causa desse não. Então, como que eu posso fazer? De 2 jeitos. O primeiro jeito, eu vou pensar no número de eventos sobre o espaço amostral, que é a minha formulazinha. Quais são os meus eventos aqui que servem? Quem que não é azul? A verde e a vermelha. Então, eu vou somar verde e vermelha. Eu tenho 10 vermelhas mais as 7 verdes, em um total de 22. Então, a minha probabilidade é de 17 em 22 não azuis. Isso é o primeiro tipo. Se eu quiser fazer de um segundo jeito, né, com a negação propriamente dita, o que eu vou fazer? Eu vou pensar o seguinte, as azuis são 5 em 22, então eu sei que o meu denominador é 22, ou seja, que existem 22 bolas em um total de 22. Se eu tenho 5 em 22, o que sobrar não é azul. Então, ó, 22 menos 5, 17 sobre 22. Dá a mesma coisa. Então, essa propriedade que fala da condição desses eventos complementares, quer dizer que eu posso o quê? Ou posso somar e resolver, ou posso simplesmente pegar o total, menos o que era o que eu não quero, e tiro o que eu não quero. O que sobrou são as bolas que não são azuis. É como se eu pego o total e excluir azul. Sobrou 17. Pronto. 17 no total de 22, que é a minha probabilidade. Tá? Então, ó. Na letra C, eu quero a probabilidade de sortear uma bola azul e uma bola vermelha.
com reposição. Tá? Então, o que é isso? Sortear uma bola azul e uma bola vermelha com reposição. Com reposição, então, tinha a urna, tinha as 22 bolinhas, que é meu espaço amostral. Fui lá, tirei a primeira bolinha. Tá, peguei, devolvi. Fui lá e sorteei outra bolinha. Então, quando a gente devolve a bolinha para a urna, eu tô falando que tem com reposição. Tirei, devolvi, tirei, devolvi. Então, meu espaço amostral sempre vai ser 22. Eu sempre terei 22 bolinhas. E aí, do nosso probleminha aqui, a gente tinha colocado que eu tenho 5 bolas azuis. Então, ó, azuis são 5. Vermelha eram 10, deixa eu confirmar aqui. 10 vermelhas. E verde eram 7. Então, ó, o que eu vou fazer para eu poder conseguir? Eu vou ter que fazer a probabilidade da azul, depois eu faço a probabilidade da vermelha. Probabilidade da azul. Na bolinha azul, eu tinha 5 em um total de 22. Pronto. Feito probabilidade da azulzinha. Depois eu quero a probabilidade da vermelha. Na vermelha, eu tenho 10 num total de 22. E aí, a gente tem que simplificar. 10 dividido, aí vai dividir tudo por 2, deu de 5 em cada 11, que é a minha probabilidade. Quando eu tenho o I, esse I indica que é vezes. Então, o que eu vou ter que fazer para finalizar aqui? Toda vez que aparecer o I, quer dizer que as duas coisas vão acontecer. Eu quero tirar uma bola azul, devolver, e depois eu quero uma vermelha. Então, eu tenho que tirar as duas, não é opção, é condição. A partir do momento que eu coloco isso como uma condição que tem que acontecer, o que vai acontecer? Eu vou multiplicar. Multiplicar quem? O azul vezes a vermelha. Então, a probabilidade mesmo é a minha azul, 5 sobre 22, vezes a minha vermelha, 5 sobre 11. Então, a probabilidade final vai ser de 25 em 242. Ou, se eu quisesse, né, fazer essa divisão para achar em porcentagem, daria 0,1033 ou 10,33% de chance de eu conseguir tirar uma bola azul e logo em seguida uma bola vermelha. Isso é um exemplo de probabilidade com evento complementar. Porque eu estou fazendo duas coisas e eu estou repondo ali dentro e ainda usei essa siglazinha do I. Indica multiplicação. Outra situação, mais uma agora. Vai ser a mesma da de cima, só que eu vou escrever sem reposição. Letra D. Eu quero uma bola azul e uma bola vermelha sem reposição. Então, ó, uma bola azulzinha, depois uma bola vermelha e tudo sem reposição. O que quer dizer? A primeira vez que eu for sortear, que é da bolinha azul, eu tenho 5 azuis em um total de 22. É a primeira probabilidade. Fui lá, tirei. Quando eu for tirar a vermelhinha, o meu espaço amostral mudou. Por quê? Se eu já tirei uma bolinha, tinha 22, agora, na verdade, o meu espaço amostral, ou seja, o total de possibilidades, não é mais 22. Eu já tirei uma. Agora, aqui, o meu espaço amostral virou 21. Porque eu tirei a primeira bola, que foi essa.
Agora eu tenho que colocar das vermelhas. Então, ó, 10 em 21. Como eu tenho o I, porque tem que acontecer de tirar a bola azul e a vermelha nesta ordem sem reposição, eu vou fazer multiplicação. Então, a probabilidade nesse caso é de 5 sobre 22 vezes 10 em 21. Então, ó, vai ser de 50 em 22 vezes 21, 462. E aí eu iria simplificar, dividindo por 2, deu 25 sobre 231, tá? Isso é a minha probabilidade, diferente dessa de cima, ó. Era 25 em 242. Agora é de 25 em 231. Ou, em porcentagem, 25 dividido por 231 dá 0,1082. Ou 10,82%. Então, ó, quando eu falo que eu tirei a bolinha e não vou devolver, ou seja, sem reposição, a chance de conseguir tirar a azul e depois a vermelha é maior do que eu tirar a primeira, devolvo e tiro a segunda. Tá vendo que deu diferente? Com reposição, sem reposição. Deram coisas diferentes. E aí, da mesma forma que a gente tem o I, a gente tem o OU. E eu vou fazer o mesmo exemplo agora com o OU. Letra E. Bola azul. Ou uma bola vermelha. Então, ó, quando eu falo ou, eu não preciso me preocupar, me ater nessa questão de reposição. Por quê? Eu não quero os dois ao mesmo tempo. Ou eu vou tirar quando eu sortear essa bola azul, ou eu vou tirar uma vermelha. Aqui não são dois eventos. Aqui são dois eventos, que eu quero uma bola azul e uma vermelha, ou seja, eu quero duas bolinhas, uma de cada cor. Nesse caso agora, eu quero uma bola azul ou uma vermelha, então é uma das duas. Eu não tenho que ficar com duas bolinhas na mão, eu quero uma só. Qual que é minha condição aqui também? Que seja ou azul ou vermelho. Então, nesse caso, como eu tenho o ou, ele significa mais. E aí eu tenho que fazer da azul, tenho que fazer da vermelha e somar no final. Então, ó, probabilidade da minha azul. Já fiz um monte de vezes aqui, de 5 em 22. Probabilidade da minha vermelha é de 10 no total de 22. Então, qual que é a probabilidade de ser uma azul ou a vermelha? De 5 em 22 mais 10 em 22. Ou seja, 15 em 22. Então, ó. Ah, Cat, mas eu poderia ter somado 5 mais 10 sobre 22, que foi o que a gente fez no anterior. Sim, quando a gente faz daquela forma, eu estou fazendo o ou de forma direta. Então, o importante é lembrar que esse ou representa soma e que esse i representa multiplicação. Por isso que em alguns probleminhas a gente somou e em alguns probleminhas a gente multiplicou. Exatamente por causa do ou e do i. Mas eu tenho também a questão da negativa. E o que é a negativa? Eu poderia pedir que não seja azul ou vermelho. E aí, quando eu nego isso aqui, eu tô querendo dizer o quê? A minha proposição é azul ou vermelho. Que inclusive eu já resolvi aqui em cima, que era 15 em 22. Como eu estou negando, eu quero o quê? Eu quero o meu complementar. O complementar é essa negação. A negação é não azul e não vermelho. Então, ó, não azul
ou vermelho. Então, não pode ser azul nem vermelho. Aí a gente volta para aquela possibilidade. O que eu tenho de possibilidade? Eu posso fazer o complementar, que lá na teoria dos conjuntos é o que a gente fazia. Quero que o total menos o que não pode ser, o que sobrar é isso mesmo. O que não pode ser, que é azul e vermelho, eu sei que é 15 e 22. Então, um jeito de fazer por esse complementar era o total, que são 22 bolinhas, menos azul e vermelho, que não pode ser. 15 sobre 22. Então, a probabilidade é de 7 em 22. Essa é a primeira opção, a parte da negação. A outra opção que eu tenho é, peraí, se eu tenho bolinha azul, vermelho e verde, tá pedindo a probabilidade só da verde. Por que só da verde? Porque não é azul nem vermelho. Então, eu posso ir lá e ver quantas bolinhas verdes eu tenho. 7, num total de 22. Então, os dois dão a mesma coisa. Cada um de vocês vai escolher qual que prefere. Ah, se eu não quero azul ou vermelho, por eliminação, fico a verde. Faço a da verde. Ou, não, eu já tenho da azul e da vermelha, que era 15 sobre 22. É só eu tirar o total menos isso, que sobrar, não é azul nem vermelho. Então, fica a critério de cada um, tá?